Aleluia. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Faz a tua morada em nós, ó Pai. Faz a tua morada em nós, ó Pai. Feche seus olhos um pouquinho. Eu sei que você já tem adorado, mas eu te peço neste momento que você feche os seus olhos um pouquinho, se desligue um pouquinho, um pouco mais da pessoa que está no seu lado. O Espírito Santo é que conhece a profundeza dos nossos corações. É Ele que sonda, é Ele que nos conhece. Amado Espírito, doce amado Espírito, eu não canso de te chamar de doce, porque o Senhor é tão doce. Toca no coração de cada um nesta noite, amado Espírito. Só o Senhor sabe como cada um chegou nesta noite aqui neste lugar. Amado Espírito, consola aquele que precisa de um consolo nesta noite. Conforta, abraça, que essa pessoa possa se sentir amada por Ti nesta noite. Somos Teus filhos, Pai. Somos Teus filhos. E queremos sim se relacionar com Teu grande amor. Conhecemos a Tua majestade, o Teu senhorio e o Teu poder, mas nós queremos nos relacionar com o Teu grande amor, o amor de um Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai, meu Paizinho, meu Paizinho, você pode chamar Ele de Pai? Meu Paizinho, Abba, Pai, te amo, Pai, Abba, Pai, meu Paizinho. Meu Paizinho, sinta-se amado pelo Pai. Deixa o Pai te abraçar. Eu sei que nessa noite pode ser que você entrou aqui querendo uma resposta de um Deus, mas Ele quer, antes de te dar uma resposta de um Deus, Ele quer te amar como um Pai. Meu Paizinho, oh, Abba, Pai. Abba, Pai, te amo. Abba, Pai. Abba, Pai, te amo, papai. Te amo, papai. Você pode dizer para Ele que você ama Ele. Te amo, papai. Te amo, papai. Santo, 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 santo és teu nome, Pai. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, papai. Eu amo a Tua presença, amo a beleza da Tua santidade. Te amo, papai. Aleluia. Adore ao Senhor com suas palmas. Fala palavras de adoração a Ele, de amor a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja.
Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Eu sei que muitas vezes nós viemos na igreja, entramos num lugar desse para receber uma palavra, e aí a gente só está conectado naquilo que nós estamos precisando, nas nossas necessidades. E aí a gente se preocupa e nos relacionamos com Ele como um Deus. Mas o que Ele mais quer é que eu e você nos relacionamos com Ele como um filho, tendo Ele como um pai. Nunca esqueça, se você já tem o Senhor Jesus no seu coração, se você já se entregou a Ele, você é filho. Amém? Glória a Deus. Amém. E não é sobre paternidade que eu vou falar. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, para dar uma introdução dentro do que a gente vai, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado sobre a minha vida, e eu quero compartilhar isso com vocês nessa noite. Apocalipse 3, versículo 11. Amém? Diz assim, Apocalipse 3, versículo 11: Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? A nossa vida cristã, ela muitas das vezes ela é comparada com uma corrida. Mas nessa comparação de como uma corrida, nós precisamos identificar que tipo de corrida nós estamos correndo. Porque se a gente não entender de fato que tipo de corrida é essa que é a nossa vida cristã, que muitas vezes é comparada, pode ser que nós estamos empenhando a energia de forma errada, né? Essa vida ela não é essa corrida, né? Ela não é uma corrida, primeiramente, não é uma corrida de competição, onde o seu irmão está competindo com você para alcançar, para quem chega primeiro. Não, você e seu irmão, eu e o meu irmão, nós os dois estamos indo para o mesmo lugar. E ao chegar nesse lugar não tem essa de quem chega primeiro. Então o seu irmão, ele não é o seu oponente. Você não está competindo com ele. Em segundo lugar, essa corrida também ela não é, se eu posso dizer assim, tá, essa nossa vida, essa caminhada em Cristo, ela também não é uma corrida com um fim estabelecido, uma chegada já estabelecida, vamos dizer assim, eu vou correr, vou chegar até ali, igual normalmente são as competições. Ela tem uma etapa, que é a vinda de Cristo, mas não é o fim, porque se formos chamados para morar na eternidade com Ele, então essa nossa caminhada não tem fim, né? Ela é eterna, vamos continuar com Ele na eternidade. Também nós precisamos entender, como eu falei, que essa corrida, ela não tem nós não estamos competindo com o nosso irmão, mas também nós precisamos entender que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Que muitas das vezes nós mesmos nos sabotamos, nós mesmos nos atrapalhamos e nos impedimos a caminhar, a continuar nessa caminhada. E se eu posso definir de repente essa nossa vida cristã como dentro desse contexto de corrida, de uma corrida, eu posso dizer que essa nossa
essa nossa vida cristã é como se fosse uma maratona de longa distância. Numa maratona de longa distância, os seus competidores ou aqueles que participam dela, ele não sai como se estivesse numa corrida de 100 metros, colocando toda a sua força, se empenhando tudo que tem para poder chegar na frente do outro. Ele se prepara, ele calcula o percurso, e ele sabe em que dado momento ele precisa de mais energia, e em que dado momento ele vai guardar as energias. O pastor Robson faz ciclismo, né, pastor? Eu vejo, em vez em quando, os status dele, ele às vezes faz uns percursos muito difíceis. Então eu acredito que ele usa essa técnica de usar a energia de mais ou de menos em determinados percursos. Então, se eu posso dizer que a nossa vida cristã é algo, ela é parecida com isso, com uma maratona de longa distância. E para que nós possamos permanecer nessa caminhada com Cristo de uma maneira sadia, nós precisamos nos atentar para algumas coisas na nossa vida. Paulo, na carta de Timóteo, 2 Timóteo, Paulo ele fala assim: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Ele fala que ele combateu o bom combate, mas ele termina dizendo que ele perseverou na fé. Para eu e você continuarmos e bem nessa caminhada, uma coisa que nós precisamos ter em todo o tempo, em todo o percurso dessa nossa caminhada, é o quê? É a fé. Nós precisamos continuar tendo fé. Se eu perguntar para você o que é fé, você vai me responder o que está lá em Hebreus 11. E até mesmo você pode me responder de uma maneira mais simples, conforme você entende. Também, você pode também me perguntar como que adquirimos essa fé. Em Romanos 10, 17 também diz que a fé ela vem por ouvir as boas novas. A fé em Cristo vem por ouvir as boas novas, que é o Evangelho. E é nela que nós precisamos permanecer. No livro de Esther, que é onde que nós vamos decorrer a mensagem agora, no livro de Esther, no capítulo 1, conta a história de Esther, de duas rainhas, na verdade, da rainha Vasti e da rainha Esther. O que eu quero, a minha intenção, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que nós entendamos a vida dessas duas mulheres e o momento de que uma delas viveu, para que eu e você não passe por esse momento. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 1, versículo 10. Na Bíblia nós entendemos que quando tem uma referência a uma mulher, um papel de uma mulher em uma cena, em algo, nós entendemos que a mulher ela representa a igreja, ela representa eu e você. Então eu quero te pedir que você veja essas duas mulheres nesta ótica de que tanto Esther, tanto Vasti como Esther é um tipo de igreja. Amém? Um tipo representa eu e você. Esther 1, versículo 10 diz assim: no 7º dia de festa, quando o rei já estava
eufórico por causa do vinho, ordenou os seus 7 oficiais que o servia de perto. Vou pular o nome deles, que não quero decorar para não pôr o nome de filhos. Que trouxesse a sua presença, versículo 11, que trouxessem a sua presença real a rainha Vasti, devidamente. Presta atenção nessa parte. Devidamente paramentada e usando a sua coroa real. Xerxes queria mostrar aos príncipes e a todo o povo reunido o quanto a rainha era bela, e de fato era Vasti muito bonita. Entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram a sua ordem à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou repentinamente furioso e indignado. Amém? Não sei se você conhece essa história do livro de Esther. Mas só para dar uma introdução antes do que acontece nesse momento, até esse momento que essa rainha Vasti foi chamada, o livro de Esther ele começa contando a história do rei Assuero. Em algumas traduções fala Assuero, outras Xerxes, outro um nome difícil ali que eu não vou lembrar, que não vou conseguir falar também. Mas diz que o rei Assuero, que é o nome mais conhecido, ele era um rei que dominava muitas províncias, muitas terras. 127 províncias, é pouco? É muita, né? Então, ou seja, pode-se dizer que ele tinha um império, ele dominava uma determinada região. E ele era muito, muito, muito rico. Em um determinado tempo, no 3º ano do seu reinado, bem dizendo, ele resolve dar uma festa, e diz que ele passa 6 meses, olha só, 6 meses, mostrando para as pessoas importantes daquelas províncias, toda a grandeza, toda a beleza, tudo que o seu reinado tinha, tudo que era de belo, as riquezas que ele tinha, tudo. E diz que passando esses 6 meses, olha só, ele tinha muita coisa, era tão rico que ele passou 6 meses mostrando. Não é fácil, né, pastor? 6 meses. E ao passar esses 6 meses, diz que ele ainda deu mais outra festa de 7 dias. E nessa festa de 7 dias, ele chama tanto as pessoas ricas e pobres do seu império, dessas províncias. Chama todo mundo, ricos e pobres. E diz que ele deu a ordem para que distribuísse do vinho dele, do vinho real, o melhor vinho. E tanto rico como pobre não tinha distinção ali naquela festa. Tanto rico como pobre bebia em taças de ouro do rei. Bebia o vinho real. Então, não tinha distinção entre rico e pobre. E diz, como lemos, que em um dado momento, ele já estava alegre, já estava satisfeito com tanta coisa que já tinha mostrado, tudo que estava acontecendo. Ele fala assim: ainda falta algo que vocês ainda não viram. Aquilo que representa tudo isso que eu tenho. Aquilo que está acima de tudo isso que vocês já viram. E aí ele pede para chamar a rainha Vasti para apresentar aos príncipes, não só aos príncipes, mas também às pessoas simples que estavam ali, todas as pessoas que estavam na festa. Mas o que conta antes também, que a rainha Vasti, neste mesmo período de tempo, de 7 dias, ela resolve também dar uma festa para as mulheres. Em algumas versões diz que é para as mulheres desses príncipes, ou dos convidados. E ela ali, ela dá uma festa, ou seja, em uma dos salões, ou uma das casas, ou uma das dependências que fazia parte do reinado, do rei ali, e tudo era do rei. Mas só que quando Vasti foi solicitada para se achegar ao rei,
vir até o rei, ela diz não. Ela fala assim, eu não vou. Pois bem, e aí onde que entra, muitas vezes, eu e você. Nós já começamos nessa caminhada. Nós andamos com Cristo. Temos o Espírito dele, já provamos das maravilhas do seu poder e do seu amor. Ele tem nos enchido com sua graça. Mas em um determinado tempo, a gente começa a, como que eu posso dizer assim, deixa de tomar cuidado com algumas coisas. A Bíblia diz sobre tomar cuidado com as raposinhas. Se eu não me engano, está em Provérbios ou Eclesiastes. Cantares, né, pastor? Obrigado, Cantares. Para a gente tomar cuidado com as raposinhas, porque as raposinhas, ela entra no vinhedo e destrói tudo. Por que isso? As raposinhas, muitas vezes, são aquelas coisas que eu e você, às vezes, que lá no começo da nossa caminhada, a gente era tão radical, a gente não deixava passar nada. Quer que seja uma olhada, um pensamento, uma palavra, uma atitude, a gente não deixava passar nada. Mas, em um determinado percurso, um determinado tempo dessa nossa caminhada, muitas vezes eu e você, começamos a ignorar algumas coisas que antes a gente não ignorava. A gente começa a deixar algumas coisas que não fazia parte da nossa vida, a fazer parte novamente. E com isso, eu acredito que Vasti, por ela estar tão envolvida mais consigo mesmo e menos com aquilo que a posição o qual ela ocupava, que era de rainha, representante de repente, e carregava a coroa que representava toda a glória do rei, de um rei, ela por de repente não se atentar pelaquilo que foi ensinado para ela lá no começo, um dia onde ela foi separada, cuidada, preparada para se tornar rainha, ela recebeu várias orientações. E aí pode ser que em um dado momento ela deixou de lado aquelas orientações que ela recebeu. E ela começou a se envolver mais consigo mesmo e menos com aquilo que ela representava, que era ser rainha, que era carregar a coroa de um rei, de um reinado, representava um império. Mas Vasti, como eu disse para você, para ter Vasti como um tipo de igreja, também aqui nessa passagem qual ela dá essa festa para essas mulheres, eu e você também podemos nos ver nisso, que muitas vezes quando eu e você nos envolvemos com aquilo que faz parte do reino, mas nos empolgamos tanto, nos envolvemos tanto com aquilo, que muitas vezes quando o rei fala assim, filho, filha, a gente não percebe que ele está nos chamando, que ele está falando aos nossos ouvidos, e aí muitas vezes eu e você fazemos igual Vasti, falamos, não, agora não, pai, agora não. Mas como eu disse que no começo da nossa caminhada, muitas vezes a gente não tolerava nada. Eu lembro que quando, eu gosto de dar os exemplos muitas vezes de algumas coisas que eu já vivi, principalmente no quartel, porque é algumas coisas que estão mais real dentro de mim. Quando eu era soldado, não era sargento ainda, eu era soldado. Claro, se eu era soldado, eu não era sargento, então eu era soldado. Eu tirava, né, pastor? Pensa para falar. Eu tirava o quarto de hora, tirava o meu período de sentinela. E aí, assim que eu recebia todas as instruções de como que eu tinha que me portar num posto de hora, eu era fiel àquilo. E no quartel,
a gente tinha algumas preferências de posto para poder tirar o serviço. A gente chegava mais cedo, corria na frente do outro, se empurravam para lá, outro para cá, e falava, ó, tal posto é meu, eu cheguei primeiro, tal. Por quê? Tinha algumas vantagens em alguns postos, né? Eu lembro que aqui no Belog tinha o P2 e o P3, que era guarita, ficava no alto. E os outros postos era Alameda, era visão, né? Baixo, não tinha visão alta. Mas por que essa preferência pelas guaritas? Porque nas guaritas, a gente escolhia as guaritas, porque nas guaritas a gente conseguia ver quando o sargento, o Ronda, né, estava chegando, e a gente se preparava para receber ele. Mas quem ficava nas alamedas, ele não via, e ele era totalmente surpreendido pelo Ronda. Uma vez eu era soldado ainda, então não era cristão, porque o paralelo da minha vida era, quando eu me converti, eu me tornei sargento. Então, eu não era cristão. Um dia eu estava em uma das alamedas, e nas alamedas não dava para vacilar. Mas como eu estava com muito sono, em um dado momento eu comecei a fraquejar. E aí o fuzil pesava, a bota pesava, quem já serviu sabe, né? Tudo pesava, e o sono ali vinha com tudo. Em um certo momento, eu falei, eu acho que o Ronda não vem mais, essa hora, já quase a hora de ser, né? Não vem mais. Eu resolvi sentar. Quando eu sentei, o Ronda apareceu. E era ainda o oficial de dia, aquele que tinha mais autoridade naquele dia. E aí ele me pegou sentado. Mas como soldado nunca deixa nada barato, eu já levantei mancando, né? Levantei mancando. Aí a desculpa foi, não, tenente, é que eu tropecei ali, tenente, e torci o tornozelo. Por isso que eu sentei um pouquinho aqui, tenente. Pois é, para não ser pego na mentira, eu passei o resto das horas mancando. O Ronda já tinha ido e eu passei os restos das horas mancando. O que eu quero dizer com isso dentro dessa história aqui? É que, no começo, a gente tomava o maior cuidado. A roupa era impecável. A postura era impecável. Eu não vacilava em nada. Na hora de assumir o posto lá no primeiro horário, a botina dava para a gente escovar o cabelo ali pelo reflexo, pentear o cabelo. Então era tudo de maneira impecável. E muitas das vezes eu e você era desse jeito. A gente começou a nossa caminhada com Cristo tomando cuidado em tudo. Está amarrado, irmão. Ah, não é de Deus isso não. Irmão, vamos ali. Não é de Deus não vou não. A gente era até o extremo. Era 880. Mas, de certa maneira, isso era bom. Porque nos preservava. Tem um versículo também que diz que o Senhor, Ele zela pelo seu rebanho. Também acho que está lá em Cantares, que fala, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E Ele zela daqueles que são dele. Então tudo isso fazia parte do zelo, pelo aquilo que nós já recebemos, tinha recebido, que era Cristo em nossas vidas. Então a gente não queria perder Cristo de maneira alguma. Mas em algum momento, nesta caminhada, alguma coisa, às vezes chamou a nossa atenção. Tirou a nossa atenção daquilo que era de mais importante. Para nós líderes, e muitas vezes nós que estamos à frente de algo, o Espírito Santo ministrava muito no meu coração sobre isso, sobre essa posição de Vasti, que muitas vezes eu me relacionava mais com a coroa do que aquele que me deu a coroa. Então pode ser que muitas vezes nós estamos à frente de uma
casa de edificação, de um ministério, aí nós passamos a nos envolver mais com aquilo que o pai nos deu do que com o próprio pai. E aí, a nossa atenção, ela, de uma certa maneira, ela também é roubada. E continuando essa história de Esté e de Vasti, diz que o rei ele ficou muito furioso e ele foi buscar entre os seus conselheiros de lei, sobre as leis, o que deveria fazer. E o que me chamou a atenção foi o conselho de um camarada, que o nome dele também é confuso, é o tal de Memucan. Ele dá um conselho para o rei, para tomar uma devida postura com Vasti. E o que me chamou a atenção foi o quê? Eu vi Deus falando o seguinte, que em algum momento da nossa vida nós precisamos tomar alguma postura radical, mesmo que venha nos doer em nós, para que a gente possa zelar daquilo que Ele já colocou em nós. Esse conselheiro, ele fala para poder fazer o quê? Para depor Vasti do cargo que ela estava, que era de rainha, para tirar a coroa dela e passar essa coroa para outra mulher. Mas esse conselho qual Memucan dá para o rei, e o rei agradou-se disso, eu vejo como um cuidado de todo o império do rei, porque a justificativa que esse rapaz dá para o rei, para ele fazer isso, é para preservar a conduta das mulheres e de todo o povo a seguir daquela situação. Então muitas vezes eu e você precisamos tomar uma atitude radical nas nossas vidas, mesmo que vá doer em nós ou em alguém, para preservar aquilo que Deus já colocou dentro de nós, ou até mesmo para preservar aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos, que muitas vezes é a nossa família, a nossa esposa, o nosso casamento. E aí a gente é colocado nessa situação de tomar uma atitude muito radical. E aí onde entra a história de Esté, que é aí onde eu quero que eu e você se espelhem nessa história, para que a gente possa tomar os devidos cuidados do dia a dia da nossa vida. Esté, a Esté era uma menina órfã de pai e mãe, cuidada pelo um primo. Os pais de Esté foram os tios do seu primo, que Mardoqueu, né? E esse rapaz cuidou dela desde a sua infância até esse momento. A Bíblia diz que Esté, ela fez tudo que esse homem passou para ela, todas as orientações ela seguiu, desde quando ela era criança até esse momento. E aí nós vemos que ela foi bem sucedida nisso tudo que ela fez. E nisso, nós precisamos, uma lição qual nós precisamos aprender com Esté, que Esté, em primeiro momento, quando ela recebe as orientações, ela entende, ela se rende e vive as orientações o qual o seu tio deu para ela. Primeiro, ela entendeu quem ela era. Ela era uma menina órfã, do povo escolhido por Deus, por mais que a situação qual ela passava, mas ela fazia parte de um povo escolhido por Deus. Ela se rendeu aos ensinamentos e tudo aquilo que o tio dela tinha, as orientações que o tio dela tinha dado para ela, e ela viveu também todas essas coisas. E Esté, como eu e você, um tipo de igreja, em momento algum, ela deixou de ser cuidada por alguém. O que eu quero te dizer com isso? Que em todo o tempo da sua vida, você vai estar sempre sendo cuidada por alguém. Deus nunca vai te deixar sozinho ou sozinha. Você, como filho e filha de Deus, Deus sempre vai estar com você, cuidando de você em todo o tempo.
Esther, na sua infância, ela foi cuidada pelo seu tio. Na sua adolescência e na sua fase de mulher, ela foi cuidada pelo seu tio. Quando chega neste momento, Esther, ela foi passada para o cuidado de uma pessoa que conhecia todas as vontades do rei, conhecia os caprichos do rei, e ele estava responsável para poder preparar Esther para ir o dia do encontro com o rei. Você sabe que Esther foi chamada, era uma das virgens, eu pulei essa parte, mas o que eu quero que eu e você entendamos nesse momento, é que eu e você temos o Espírito Santo, que cuida de nós em todo o tempo, e que esse amado Espírito Santo, ele conhece todas as vontades do nosso Pai, do nosso Deus. A palavra diz que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas do coração de Deus. Ele conhece as profundezas de Deus. Então ele sabe muito bem o que o Pai gosta, o que esse Deus gosta. E nós estamos entregues na mão do Espírito Santo e sendo cuidado por Ele. Esther, quando foi entregue a esse... Como que é o mesmo... o nome dos eunucos? Quando foi entregue a esse eunuco, e tinha os tipos de eunucos diferenciados para cuidar do harém do rei, esse eunuco em especial, ele era separado para cuidar das virgens, aquelas que estava ali para ser entregue ao rei, para se tornar uma das esposas do rei. E ele era separado só para cuidar das virgens, para preparar a mulher para encontrar com o rei pela primeira vez. Porque naquele encontro dependia todo o futuro daquela mulher. E Esther foi entregue na mão desse rapaz, que era o Memucã. E ali Memucã orientou ela: você vai se vestir assim, você vai ser embelezada dessa maneira, você vai comer isso, não vai comer isso. Ela seguiu todas as orientações de Memucã. E nesse ritual de preparação também era um ritual longo, de 1 ano. 6 meses, diz a Bíblia, que era só com mirra, óleo de mirra, preparação de mirra. Tudo isso para preparar aquela virgem para entrar na presença do rei. Porque se o rei se agradasse daquela virgem, ele chamaria ela novamente, e com certeza ele faria dela a sua rainha. Pois bem, Esther, ela recebeu as orientações de Memucã, seguiu todas as orientações de Memucã. Ela foi embelezada, ela foi cuidada, ela foi vestida, ela foi alimentada por Memucã. E no dia que Esther entrou na presença do rei, diz que o rei Assuero gostou tanto dela, que mandou chamar ela pela segunda vez. E ao chamar ela pelo nome, ele a coroou, colocou a coroa do seu rei sobre ela. E quando nós falamos de Memucã, quem que você lembra? Com esse cuidado todo, não é do nosso amado Espírito Santo, que conhece todas as vontades de Deus, que tem nos santificado e nos preparado para que esse encontro com o rei. Mas só Ele sabe o tipo de alimento que nós precisamos nos alimentar. Só Ele sabe as roupas que nós precisamos vestir. Só Ele sabe como que nós devemos adentrar na presença desse rei. A Bíblia conta a história também lá, que Jesus contando uma parábola, que o rei, um certo homem deu uma festa e convidou as pessoas para fazer parte dessa festa. E quando algumas pessoas adentraram nessas festas, com as roupas inadequadas para aquela festa, aquelas pessoas foram tiradas daquela festa. Pois bem, esse doce e amado Espírito que está aí dentro de você, que está aqui dentro de mim, ele sabe muito bem o que esse rei, o teu pai, gosta. E ele está comigo e com você, para poder nos vestir, nos embelezar para o dia dele. Então que eu e você possamos seguir as orientações dele,
A palavra diz que Ele vai nos ensinar em todas as coisas. Mas para isso, eu e você precisamos fazer como Esther. Entender quem nós somos. Se render a esses ensinamentos. E de uma maneira prática, viver tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. A Bíblia diz que para nós não satisfazermos a vontade da carne, mas fazer a vontade do Espírito, porque existe uma luta dentro de nós, entre carne e Espírito. Paulo também diz também que o pecado habita na carne. Por que tudo isso? Para nos alertar que nós precisamos seguir as orientações e os conselhos deste amado Espírito, porque só Ele sabe o alimento correto qual nós devemos nos alimentar. Muitas vezes nós deixamos de nos alimentar da palavra, de uma ministração, de um tempo de louvor e adoração, para a gente se assentar e se alimentar de outra coisa. Aqui, como nessa história, diz que o rei lhe dá um grande banquete e as pessoas comem de tudo. Muitas das vezes, quando Deus prepara algo para nós sentamos na mesa e comemos de tudo. Se fartamos de tudo aquilo que Ele coloca na mesa. E aí, a gente esquece de olhar nos olhos dEle, de receber do amor que Ele tem. Porque quando eu e você olhar nos olhos dEle, receber do amor que Ele tem, aquilo que está exposto na mesa, perde o sentido. Porque aquilo que Ele tem de si mesmo, para mim e para você, é maior do que aquilo que está fora, que está exposto na mesa. É maior do que tantas as outras coisas, projetos, planos, sonhos que a gente vem a ter. Mas quando nós nos sentamos com Ele, olhamos nos olhos dEle e nos vemos nele, se relacionamos com o amor dEle, tudo isso que muitas vezes está na nossa frente perde o seu valor. Porque essa é a proposta do Espírito Santo, que nós fiquemos de forma tão agradável para Ele, que Ele olhe para nós e tenha prazer em nós todas as vezes que Ele vem olhar em nós. Mas para isso, eu e você precisamos seguir as orientações do Espírito Santo. Para fazer tudo conforme Ele tem dito. Tem dia, quando eu chego cansado, ou tem alguns momentos que o que eu mais quero é ficar na cama, ou no sofá. Eu gosto de assistir série, colocar ali na Netflix ou no outro aplicativo e assistir uma série. E aí, pode ter acontecido já com você isso, você ouve ele falar assim: me adora um pouquinho, né, William? Me adora um pouquinho, deixa isso aí de lado um pouquinho, vem para cá. Acho que foi na segunda-feira, eu fui até Sumaré, bairro de São Paulo, e aí, como eu estou sem mídia no carro, né, sem som, eu resolvi cantar dentro do carro. O maravilhoso, Robson, que os outros não me ouviam. Era só eu e ele. E aí eu cantava do meu jeito, desafinado. Mas o que eu percebi naquele lugar aqui dentro do carro, que eu fui tão cheio da presença dele. Que tinha um trânsito, um determinado trânsito, e eu não sabia se eu prestava atenção na esquerda ou na direita. Os olhos começaram a encher de lágrimas. E aí eu aumentava o som da voz, não sei quem estava lá fora ouvia. Por quê? Porque quando nós atraímos Ele com
da maneira que Ele gosta. Quando nós nos vestimos e nos embelezamos para Ele, Ele olha para nós e não resiste tudo aquilo que da forma que nós apresentamos para Ele. Por quê? Porque você é filho e filha. Qual o pai que não gosta de ter seu filho nos seus braços? Eu amo aquela canção assim: como criança me gira no ar, esse é o momento em que eu espero, este é o momento em que eu mais quero, o tempo, a hora de te encontrar. Por quê? Não existe coisa melhor do que se a gente se lançar nos braços do Pai. Que eu e você não venhamos ser como Vasti, que se envolve com aquilo que o Pai tem dado, que se envolve mais com a beleza das coisas que o Pai tem dado. E quando Ele chama, a gente esquece de quem está nos chamando e fala não. Mas que eu e você possamos entender quem está nos chamando. É meu Pai, é meu amado. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Que eu e você possamos largar tudo, deixar e adorar a Ele. Como eu falei no começo da conversão, eu lembro, eu e meu primo Jairo, que está lá na Bahia, muitas vezes a gente trabalhando junto, a gente começava a adorar a Deus. Um trabalho de pedreiro lá, pesado, um com a marreta, outro com a colher, e a gente começava a adorar a Deus. A presença de Deus era tão tremenda naquele lugar, nós largarmos as ferramentas e adorava Ele. Será que com você não foi assim também? Será que você também, como eu, pode ser que se envolvemos tanto com a beleza daquilo que carregamos e deixamos de se envolver com aquele que nos deu? Fique de pé. Feche seus olhos. Como eu disse, é uma corrida, e ela é uma maratona. Pode ser que em um determinado tempo dessa corrida, nós estamos correndo com toda empolgação, com um alvo na nossa frente, não dávamos ouvidos para muitas coisas que as pessoas falavam, mas em um dado momento pode ser que nossa intensidade foi diminuindo, e eu e você, em algum momento pode ser que nós diminuímos essa busca, essa intensidade de busca ao Pai. Pode ser que você esteja no momento que você parou, mas não desistiu. Você parou na jornada, mas não desistiu. O que você não pode é desistir. Parar, todos nós muitas vezes paramos, mas o que não podemos é desistir. Mas saiba que assim como Memucã preparou Esther para entrar na presença do rei, você tem um doce amado Espírito dentro de você. E Ele nesta noite, Ele quer pegar nas tuas mãos. Ele quer te fazer você de novo voltar a caminhar, a dar passos, a te fazer voltar novamente, a buscá-lo da mesma maneira, com a mesma intensidade
como lá nos primeiros dias, que quando você ouvia simplesmente o nome dele, você se rendia a ele. Não precisava de muito para você se render, se prostrar e estar cheio dele. Mas que nessa noite você possa olhar para dentro de você e falar: Pai, me perdoa, amado Espírito, porque antes eu te buscava, antes eu me envolvia com o Senhor de tal forma. Me perdoa, amado Espírito, mas me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a voltar a queimar, me ajuda a voltar a te buscar, como nos primeiros dias, quando o Senhor tocou em mim pela primeira vez. Que eu possa voltar a te ouvir, a te obedecer, a viver as tuas verdades. Derrama do teu doce perfume nesta noite, Espírito. Derrama do teu doce perfume nessa noite, Espírito. Pai amado, Papai, Papai, eu te peço que o Senhor possa tirar toda a condenação, todo espírito de acusação no coração dos teus filhos nessa noite. Eu sei, Pai amado, que para o Senhor não importa, Pai amado, como nós chegamos neste lugar, mas como nós vamos decidir sair deste lugar, se envolvendo mais com o Senhor, se apaixonando mais com o Senhor. Papai, eu te amo, quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção. Sim, papai. Senhor amado, que o Senhor possa encontrar nessa noite filhos que te alegrem e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Jesus, eu quero te dizer, Jesus, amado Jesus, eu te amado amo, Jesus, amado Jesus, meu coração. Você pode cantar para eu Ele. Entreguei. Você pode cantar para Ele. A ti. Você pode cuidar daquilo que Ele te deu, mas sabendo quem você é, sabendo quem te deu, tudo que procurei. você possa cuidar. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer.
Você precisa saber o Fala que pra ele, fala pra ele diz que meu você ama coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Meu amado Jesus, meu amado Jesus, Senhor amado, meu amado Jesus, te amamos, Pai, te amamos, Jesus. Ah, Senhor, que nós viemos se envolver com o Senhor cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais com o Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, para a Tua voz. Pai amado, que nós não venhamos ser, Pai amado, aqueles, Pai amado, que te ignora, mas Senhor, aqueles que te dá a devida atenção. Que o nosso coração, Senhor amado, se volte para Ti, se volte dia a dia para Ti, Senhor. Que a canção dos nossos lábios, que a canção do nosso coração seja uma canção de amor e adoração a Ti, sabendo quem Tu és, sabendo que o Senhor é, Pai, em nossas vidas. Senhor, não permita, Pai, que nós nos iludimos, Pai amado, com as coisas desse mundo, com os presentes que o Senhor tem nos dado, mas, Pai amado, que nós possamos nos envolver com a Tua pessoa, que nós possamos nos envolver com a Tua pessoa, Papai. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que lhe faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser. Saiba de uma coisa, saiba de uma coisa, você é filho, você é filha. Não importa em que momento desta caminhada você está e como você está. Saiba que você é filho, que o doce amado Espírito é o seu ajudador. É Ele que te pega pelas tuas mãos e te põe de pé. É Ele que caminha com você, e é Ele que corre e voa com você. Só depende do teu anseio, só depende da tua vontade por Ele. Que você tenha prazer, que você tenha desejo de estar cada vez mais com o Pai. Que pela manhã o teu coração chame por Ele. Que no decorrer do dia o teu coração anseie por Ele. Que ao deitar o teu coração se regozije nele, pois Ele é a tua rocha, Ele é o teu sustento, Ele é a tua fonte, Ele é o Pai de amor.